O sol de meio-dia batia forte sobre a igreja de São Sebastião, no coração de São Paulo, transformando o ar em uma mistura sufocante de calor e perfume de jasmins. Era o dia do meu casamento com Rafael, e eu, Ana Clara, aos 28 anos, sentia o coração acelerado, como se estivesse correndo uma maratona. O vestido branco de renda, escolhido com tanto cuidado naquelas noites insones de planejamento, colava levemente na pele suada, mas nada disso importava. Eu estava prestes a dizer sim para o homem que nos últimos 3 anos havia virado minha vida de cabeça para baixo. No bom sentido, ou pelo menos era o que eu acreditava. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Minha mãe, com os olhos marejados, apertava o lenço no banco da frente, enquanto meu pai, sempre o estoico, sorria orgulhoso ao me ver entrar pelo corredor florido. Rafael estava lá, no altar com seu terno cinza impecável, o cabelo preto penteado para trás e aquele sorriso confiante que me conquistara desde o primeiro encontro na faculdade de administração. Nós nos conhecemos em uma aula de economia, ele o garoto popular e eu a quieta, que preferia os livros às festas. Mas algo nele, talvez a ousadia, talvez o jeito de rir das minhas piadas ruins, me fez cair. "Vamos, Ana, você está linda", sussurrou minha melhor amiga, Luana, enquanto ajustava o véu no saguão. Ela era a madrinha perfeita, com seu vestido azul que combinava com o céu sem nuvens lá fora. "Rafael não vai piscar quando te vir." Eu ri nervosa, sentindo as borboletas no estômago. A vida inteira eu sonhara com esse momento. Uma família, um lar estável, talvez filhos correndo no quintal de uma casa em algum bairro tranquilo da Zona Sul. Rafael prometia isso tudo. Ele era engenheiro civil, com um emprego estável em uma construtora grande, e falava de futuro como se fosse um plano infalível. "Vamos construir algo sólido, Ana", ele dizia sempre. Mas havia algo nele que me inquietava às vezes. Uma impulsividade, uma tendência a apostas bobas em jogos de futebol com os amigos, ou desafios no trabalho que o faziam arriscar mais do que o necessário. Eu atribuía isso ao seu jeito aventureiro, e amava por isso. A missa transcorreu em um borrão de hinos e votos. Quando o padre nos declarou marido e mulher, o beijo de Rafael foi intenso, como se selasse não só um amor, mas uma promessa eterna. Os aplausos ecoaram pela nave da igreja, e saímos para o carro decorado com fitas brancas, rumo à festa no salão de eventos no Ibirapuera. O trânsito caótico de São Paulo nos atrasou um pouco, mas rimos disso, de mãos dadas no banco de trás. A recepção era um sonho realizado. Mesas redondas cobertas de toalhas brancas, flores tropicais em arranjos altos e um buffet que misturava o tradicional, feijoada light e picanha grelhada, com toques modernos como saladas de quinoa que minha cunhada insistira em incluir. A banda tocava samba rock animado e logo a pista estava lotada. Meu tio, o eterno contador de histórias, já contava anedotas no microfone, fazendo todos gargalharem. Rafael e eu dançamos a valsa obrigatória, nossos corpos colados sob as luzes coloridas. "Você é minha agora para sempre", ele murmurou no meu ouvido, o hálito quente com cheiro de uísque. Eu sorri, sentindo uma onda de felicidade me invadir. Mas foi ali, entre uma dança e outra, que ele me puxou para um canto mais reservado perto da mesa de doces, onde o barulho da festa era um zumbido distante. "Ana, tenho uma coisa para te dizer", começou ele, os olhos brilhando com uma mistura de empolgação e segredo. Seu tom era sério, mas com aquele ar brincalhão que sempre me desarmava. "É uma aposta, no dia do nosso casamento, para tornar tudo mais interessante." Eu franzi a testa, confusa, mas intrigada. "Aposta? Rafael, estamos casados agora. Que tipo de aposta?" Ele riu baixinho, pegando minha mão e entrelaçando os dedos nos meus. "Se você me aguentar por 5 anos, com todas as minhas manias, os atrasos, as ideias malucas, eu te dou algo incrível. Algo que vai mudar nossa vida para sempre. Mas tem que ser de verdade, sem desistir nos momentos ruins." Meu coração deu um salto. 5 anos. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, nada comparado ao para sempre que juráramos na igreja. "O quê? Tipo o quê? Você tá falando sério?" "Seríssimo", ele respondeu, inclinando-se mais perto, o perfume amadeirado dele me envolvendo.
Não vou te contar agora. É surpresa, mas confia em mim, vai valer a pena. É o meu jeito de te desafiar a gente ser o melhor casal possível. Eu hesitei, olhando para o salão lotado de familiares e amigos dançando, brindando a nossa felicidade. Parte de mim achava aquilo romântico, uma forma dele mostrar compromisso de um jeito único. Outra parte, a racional, que calculava planilhas no trabalho como contadora, questionava: e se fosse só mais uma das impulsividades dele? Mas o amor é assim, não é? Feito de apostas no escuro, de promessas sussurradas em dias quentes como aquele. Tá bom, eu disse finalmente, apertando a mão dele. Eu te aguento, Rafael. 5 anos é fácil. Eu te amo. Ele sorriu amplo, beijando minha testa. Então tá combinado. Agora vamos voltar para a festa, senhora Oliveira. A noite prosseguiu em um turbilhão de brindes e fotos. Minha mãe me abraçou forte, sussurrando que eu merecia toda a felicidade do mundo. Luana piscou, como se soubesse de algum segredo, mas eu não contei sobre a aposta. Ainda não. Era nossa. Um pacto particular no meio da celebração pública. Quando finalmente chegamos em casa, no nosso apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro de Pinheiros, o cansaço misturado à euforia nos fez cair na cama rindo. Rafael me puxou para perto, e enquanto o barulho distante dos carros na rua Avenida Brigadeiro Faria Lima invadia a janela aberta, eu me perguntei o que diabos ele tinha em mente com aquela promessa. 5 anos pareciam distantes, mas algo no ar úmido da noite paulistana me dizia que o desafio estava só começando. Naquela primeira manhã de casados, acordei com o cheiro de café fresco. Rafael já estava na cozinha, cantarolando uma música do Legião Urbana como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. E eu, Ana Clara, estava pronta para descobrir o que viria. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os meses iniciais de casados voaram como o trânsito apressado da Marginal Pinheiros, nas horas de pico. Eu e Rafael nos instalamos na rotina do nosso apartamento em Pinheiros, um espaço modesto de 2 quartos com varanda, que dava para as árvores frondosas da rua Teodoro Sampaio. O bairro era perfeito para nós. Cafés descolados na esquina, feiras orgânicas aos sábados e o metrô ali do lado para os dias em que o carro ficava preso no engarrafamento. Mas o calor úmido do verão paulistano nos testava desde o início, com chuvas repentinas que transformavam as ruas em rios de lama e nos obrigavam a correr para casa com sacolas de supermercado encharcadas. Eu voltava do trabalho na firma de contabilidade no centro, exausta de planilhas e relatórios fiscais, sonhando com um jantar simples e uma série no sofá. Rafael, por outro lado, chegava animado, contando histórias do canteiro de obras na Zona Leste, onde supervisionava a construção de um condomínio de luxo. Hoje o pedreiro quase cai do andaime, mas eu salvei o dia com uma ideia genial. Ele dizia, os olhos castanhos faiscando de orgulho. Eu ria, servindo o arroz com feijão que preparara no almoço e reaquecera, mas por dentro já sentia os primeiros arranhões daquela aposta maluca. A impulsividade dele não era novidade, mas o casamento parecia amplificá-la. Uma noite, depois de uma semana chuvosa que deixara o céu cinzento e o ar pesado de umidade, ele chegou com um sorriso maroto e um folheto amassado na mão. Ana, olha isso! Um curso de mergulho em Ilhabela. Vamos no feriado prolongado. Imagina nós dois explorando o fundo do mar, como nos filmes. Eu pisquei, largando o controle remoto da TV no braço do sofá. Estávamos assistindo a um episódio de novela, e a ideia de uma viagem soava tentadora, mas o extrato bancário que eu checara mais cedo piscava na minha mente. Rafael, a gente acabou de pagar o enxoval e as parcelas do carro novo, e o curso deve ser caro. Ele se jogou ao meu lado, passando o braço pelos meus ombros e me puxando para perto. Seu cheiro de suor misturado à poeira de obra era reconfortante, mas não apagava a preocupação. É uma aposta, lembra? 5 anos de aventura. Se a gente não arriscar agora, quando? Eu cubro com o bônus do trabalho. Confia em mim. Hesitei, sentindo o peso da responsabilidade que sempre caíra sobre mim. A filha mais velha, a que equilibrava as contas da família desde os 18 anos. Mas o jeito dele, aquela confiança contagiante, me desarmava. Tá bom.
mas só se for econômico. Nada de hotéis 5 estrelas. Ele beijou minha bochecha. Animado. Combinado. Você vai amar. O fim de semana em Ilhabela foi um misto de euforia e pânico. Pegamos o carro na sexta à noite, serpenteando pela rodovia dos Tamoios, sob uma garoa fina que embaçava o para-brisa. O mar azul turquesa nos recebeu com ondas suaves, e o mergulho inicial, com instrutores experientes, foi mágico. Peixes coloridos dançando ao nosso redor, o silêncio subaquático que abafava o mundo lá em cima. Rafael nadava como se fosse dono do oceano, apontando para uma tartaruga com os polegares erguidos em sinal de vitória. Eu, mais cautelosa, me agarrei ao tanque de oxigênio, o coração batendo forte, não só pelo esforço, mas pela sensação de vulnerabilidade. Mas no segundo dia, a maré virou. Literalmente. Uma corrente forte nos pegou de surpresa durante o mergulho livre, e Rafael, sempre o aventureiro, insistiu em ir mais fundo para ver o Recife melhor. Vem, Ana, é só remar um pouquinho, gritou ele pela máscara, a voz abafada. Eu hesitei, o pânico subindo como bolhas, mas segui. Quando voltamos à superfície, ofegantes e salpicados de água salgada, eu o encarei, tremendo não só pelo frio. Você quase me matou de susto. A gente tem que pensar no amanhã, Rafael, não em toda hora arriscar tudo. Ele parou, o rosto corado pelo sol, e pela primeira vez vi um lampejo de culpa nos olhos dele. Desculpa, amor. Eu só queria te mostrar algo incrível, mas você tem razão, vamos devagar. De volta a São Paulo, a viagem nos aproximou de um jeito inesperado. Eu comecei a ver a aposta não como um fardo, mas como uma oportunidade de equilibrar nossas diferenças. Ele, com sua energia caótica, e eu, com minha estabilidade meticulosa. Liguei para Luana na segunda-feira, durante o almoço no bandejão perto do escritório. O vapor da comida quente subindo no ar abafado do refeitório lotado. Menina, casamento é isso mesmo, ela disse, mastigando um pedaço de frango grelhado. Luana trabalhava como designer gráfica em uma agência na Vila Madalena e sempre tinha conselhos práticos. Rafael é fogo, você é terra, mas olha, se ele te ama, vai aprender a pisar no freio. E você? Deixa um pouco o controle de lado. Lembra da nossa viagem para Florianópolis? Você pulou de paraquedas. Eu ri, sentindo o peso no peito aliviar um pouco. É, mas agora é para valer. 5 anos parece pouco, mas com as manias dele. Ai, Luiz, se eu não aguentar. Você aguenta sim, e se precisar, me chama. Vamos fazer um spay day para desestressar. A conversa com ela me deu forças, e à noite, quando Rafael chegou com flores roubadas do jardim do vizinho, outra impulsividade, eu o abracei sem reclamar. Obrigada pelas flores, mas da próxima, compra no mercado, tá? Ele riu me girando na cozinha estreita, onde o cheiro de alho refogado pairava no ar. Prometo. Você me equilibra, Ana. É por isso que eu te amo. As semanas seguintes trouxeram mais testes. Rafael aceitou um projeto extra na construtora, o que significava noites longas e fins de semana no escritório improvisado na sala. Eu lidava com as contas sozinha, o ar-condicionado quebrado nos dias quentes de fevereiro, nos deixando suados e irritados. Uma briga boba explodiu uma noite, depois de eu encontrar uma fatura de cartão atrasada por causa de uma surpresa que ele comprara, ingressos para um show de rock no Allianz Parque. Você não avisa nada. Como eu vou gerenciar se você gasta sem consultar? Eu disse. A voz ecoando no apartamento silencioso. O som distante de buzinas invadindo pela janela aberta. Ele se sentou na cama, passando as mãos pelo cabelo desgrenhado. Eu queria te surpreender, Ana. Como no dia do casamento. Mas, tá, me desculpa. Vamos sentar e planejar juntos. Eu sou péssimo nisso, mas com você do lado a gente resolve. Naquela conversa, deitados no escuro com o ventilador zumbindo, compartilhamos medos. Ele confessou o pavor de ser como o pai, que abandonara a família por impulsos, e eu admiti o medo de perder o controle que sempre me dera segurança. A aposta é pra gente crescer junto, ele murmurou traçando círculos no meu braço. Eu te dou algo que vai valer cada discussão. Eu sorri no escuro,
o coração mais leve. São Paulo lá fora pulsava com sua energia incansável, e eu sentia que, aos poucos, estávamos construindo algo real. Mas o tempo corria, e os desafios só pareciam aumentar. Pouco sabia eu que o maior teste viria mais cedo do que imaginava, testando não só nossa paciência, mas o tecido mesmo do nosso amor. O outono de São Paulo chegara com suas folhas amareladas caindo nas calçadas de pinheiros, misturando-se ao cheiro de chuva recente e pão fresco das padarias na Rua Cardeal Arcoverde. Fazia 2 anos e meio desde o casamento, e a aposta de Rafael ainda ecoava na minha mente como um eco distante, mas persistente. O apartamento havia ganhado vida. Fotos nossas emolduradas nas paredes, uma estante cheia de livros de economia que eu lia nas noites quietas, e até uma pequena horta na varanda, ideia dele que eu regava religiosamente. A rotina se assentara como o trânsito previsível da Avenida Rebouças. Cansativo, mas familiar. Eu havia sido promovida na firma de contabilidade, lidando agora com clientes maiores, o que significava mais horas no escritório no centro, cercada pelo burburinho de executivos apressados e o vapor dos cafés expressos nas máquinas. Rafael, por sua vez, subira na construtora, supervisionando projetos maiores, mas sua impulsividade ainda pipocava como pipoca no micro-ondas. Tudo mudou numa quinta-feira chuvosa de maio. Eu estava no metrô, voltando para casa depois de um dia exaustivo de auditorias, o ar úmido e carregado de cheiro de terra molhada invadindo as janelas. Meu celular vibrou com uma ligação de Rafael e atendi ansiosa, imaginando que ele anunciaria mais um sucesso no trabalho. Em vez disso, sua voz saiu rouca, como se ele tivesse engolido poeira de obra. Ana, preciso te contar uma coisa. Chega em casa logo, tá? Não é nada grave, mas a gente vai ter que conversar. Meu estômago revirou. O quê? Aconteceu algo no canteiro? Você tá bem? Eu tô ótimo, só vem. Desci na estação Fradique Coutinho e corri pelas ruas encharcadas, o guarda-chuva virando do avesso com o vento forte. Quando entrei no apartamento, o cheiro de pizza requentada pairava no ar, e Rafael estava na sala de pé, com uma cerveja na mão e o rosto marcado por olheiras profundas. Ele me abraçou forte, mas o abraço era tenso, como se ele segurasse um segredo pesado. Senta, amor. Lembra daquele projeto grande na Zona Norte? O condomínio de alto padrão? Eu apostei alto com o chefe. Sugeri uma mudança no cronograma para acelerar tudo, economizar tempo e grana. Ele topou, mas deu errado. Um erro no cálculo estrutural e agora o prédio tem que parar. A construtora vai me demitir na próxima semana. As palavras caíram como a chuva lá fora, batendo contra as janelas com força. Eu me sentei no sofá, sentindo o mundo girar. Demitir? Rafael, como assim? Você não consultou ninguém? Eu te avisei para não arriscar tanto. Ele se jogou ao meu lado, passando as mãos pelo rosto barbado. Eu sei. Achei que era genial. Tipo aquelas apostas que a gente faz na vida. Mas foi burrice. Agora a gente tá sem a renda dele, e as parcelas do apartamento, o carro. Tudo vai apertar. O pânico subiu pela minha garganta como bile. Eu era a que sempre equilibrava as contas, a que poupava para emergências, mas isso? Uma demissão por impulsividade? A aposta de 5 anos, que eu via como um jogo romântico, agora parecia uma armadilha. E o que a gente faz? Eu ganho bem, mas não o suficiente para 2. E se a gente não aguentar? Você prometeu algo no final, mas e agora? Isso é o me aguentar que você queria? Ele me olhou, os olhos castanhos cheios de arrependimento, e pegou minha mão. Eu vou arrumar outro emprego rápido, tenho contatos, e a aposta é pra gente superar isso junto. Me dá uma chance, Ana. Eu mudo, juro. Naquela noite deitamos na cama sem dormir, o som da chuva martelando o telhado como um lembrete cruel. Eu chorava baixinho, pensando na estabilidade que sonhara. Uma casa própria, talvez um bebê no futuro. Rafael me abraçava, murmurando desculpas, mas o silêncio entre nós era ensurdecedor. No dia seguinte, liguei para Luana durante o intervalo no trabalho. O refeitório lotado de colegas tagarelando sobre o fim de semana. Lu, é uma loucura. Ele perdeu o emprego por uma aposta idiota no trabalho. Como eu vou sustentar a gente sozinha?
E essa porcaria de 5 anos? Tô começando a duvidar se vale a pena. Ela pausou. O barulho de teclas ao fundo indicando que estava no meio de um design. Ana, respira. Rafael é assim, mas ele te ama. Lembra quando meu ex me largou por causa de dinheiro? Eu sobrevivi sozinha. Você é forte. Marca um café comigo amanhã. A gente pensa num plano. E fala com sua mãe. Ela sempre tem um conselho bom. O apoio dela foi como um raio de sol no céu nublado. No sábado, nos encontramos no Café Girondino, na Vila Madalena, com suas mesas de madeira e o aroma de pães quentes. A rua lá fora fervilhava de artistas e casais passeando, mas eu me sentia isolada no meio da multidão. Contei tudo, as lágrimas misturando-se ao cappuccino. Olha, amiga, disse Luana, apertando minha mão sobre a mesa pegajosa. Vocês dois se completam. Ele traz a faísca, você a âncora. Mas ele precisa aprender a ouvir. Sugere terapia de casal ou um curso de finanças juntos e sobre a aposta. Pergunta o que é para valer a pena aguentar. Eu ri, amarga. Ele diz que é surpresa, mas talvez eu force a barra. De volta em casa, confrontei Rafael na cozinha, onde ele fritava ovos com uma determinação forçada. O apartamento cheirava a cebola e a ansiedade. Rafael, a Luana tem razão. A gente precisa de ajuda e me diz, o que é essa coisa incrível no final dos 5 anos? Porque agora, com isso tudo, eu tô no limite. Ele desligou o fogão virando-se para mim com um suspiro profundo. O sol da tarde filtrava pelas cortinas, iluminando as rugas de preocupação em seu rosto. Tá bom. Eu planejei comprar uma casa na praia, em Ubatuba. Nada luxuoso, mas nosso. Com o dinheiro que eu tô guardando em segredo de bônus e investimentos arriscados, sim, eu sei, mas funcionou até agora. É pra gente ter um refúgio, um lugar para criar filhos longe do caos de São Paulo. Mas só se a gente merecer, se aguentar os altos e baixos. Meu coração acelerou. Uma casa na praia? Era o sonho que eu sussurrava nas noites de insônia, mas o risco dele, os investimentos arriscados. E se você perder tudo nisso também? Não vou. Aprendi a lição. Vamos juntos, Ana. Eu procuro emprego. Você gerencia as finanças. Eu te amo mais que tudo. Naquela semana, ele mandou currículos para construtoras menores e eu ajustei o orçamento, cortando luxos como jantares fora. Minha mãe veio nos visitar, trazendo um bolo de fubá caseiro e conselhos práticos. Casamento é como plantar uma árvore, filha. Tem que regar nos dias secos. Seu abraço, cheirando a sabonete de lavanda, me deu forças. Rafael começou a ajudar mais em casa, cozinhando refeições simples e até lavando a louça sem reclamar, o que era um milagre. Mas o teste maior veio quando, um mês depois, ele recebeu uma oferta em uma empresa em Campinas, longe, com viagens semanais. É estável, Ana, mas significa menos tempo juntos. Eu hesitei, o peito apertado pela saudade antecipada, mas aceitei, vendo nisso um passo para o crescimento dele. As noites sozinha no apartamento, com o zumbido do metrô ao fundo, me faziam questionar tudo. Ainda assim, as ligações dele, cheias de promessas, e o apoio de Luana, que me arrastava para caminhadas no Parque Ibirapuera, me mantinham de pé. 2 anos e meio se transformavam em 3, e a aposta, outrora um jogo leve, agora era o fio que nos unia. São Paulo, com seu céu cinzento de inverno se aproximando, parecia nos desafiar a cada esquina. Eu sentia que estávamos crescendo, mas um pressentimento me dizia que o pior, ou o melhor, ainda estava por vir, testando se nosso amor era mesmo a prova de tudo. O inverno de São Paulo se instalara com sua frieza úmida, transformando as ruas de Pinheiros em um tapete de folhas secas e poças que refletiam as luzes neon dos bares na rua Teodoro Sampaio. Fazia 3 anos e meio desde o casamento, e a aposta de Rafael, que outrora parecera um capricho romântico, agora era o alicerce trincado sobre o qual construíamos nossa vida. Eu, Ana Clara, aos 31 anos, sentia o peso dos dias, como o ar gelado que entrava pelas frestas da janela do apartamento. O emprego em Campinas o levava para longe 3 noites por semana, deixando o espaço vazio ecoando com o som solitário do metrô passando ao fundo. Eu me acostumara a cozinhar para uma só pessoa, a adormecer com o celular ao lado
esperando as mensagens dele. Saudade, amor. Amanhã eu chego cedo. Mas a distância não era só física. Ela escavava rachaduras que as brigas anteriores haviam deixado. Uma noite de junho, com o céu escuro e estrelado, raro em São Paulo, ele chegou exausto, a mala batendo na porta como um anúncio de fadiga. Jantamos em silêncio. O vapor do macarrão com molho de tomate subindo preguiçoso no ar frio da cozinha. Ana, a empresa tá bem, mas o chefe pressiona por prazos impossíveis. Eu tô cansado de correr atrás, confessou ele, cutucando o prato com o garfo. Eu o encarei, sentindo uma mistura de pena e frustração. E eu, aqui sozinha, gerenciando tudo. A gente mal se vê, Rafael. Essa aposta tá nos separando mais do que unindo. As palavras saíram afiadas, como o vento cortante lá fora, e ele baixou a cabeça, os ombros curvados sob a camiseta velha de time de futebol. Eu sei, mas é temporário. Lembra da casa em Ubatuba? Eu tô perto de fechar o negócio. Mais 1 ano e meio, e a gente tem nosso refúgio. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e eu a segurei, sentindo o calor familiar da palma calejada. Naquele momento, o apoio de Luana ecoou na minha mente. Ela me arrastava para cafés na Vila Madalena toda sexta, onde o cheiro de expresso forte e croissants quentes nos envolvia como um abraço. Você não tá sozinha, Ana, dissera ela na última vez, os olhos maquiados brilhando sob as luzes penduradas do café. Rafael tá mudando. Olha como ele liga todo dia. E você? Tá mais forte. Lidando com clientes grandes no trabalho. Isso é crescimento. Ela tinha razão. Minha promoção me dera responsabilidades novas, viagens curtas para auditorias em Campinas, ironicamente, o que nos permitia nos vermos mais. Mas o maior obstáculo veio em agosto, quando uma recessão econômica abalou o mercado. A construtora de Rafael cortou horas extras e eu vi o extrato bancário encolher como a sombra ao meio-dia. Uma noite deitada na cama com o aquecedor zumbindo inutilmente contra o frio, eu chorei. E se a gente perder tudo? A casa na praia, o sonho. Para que aguentar 5 anos se no final não sobra nada? Ele me puxou para si, o corpo quente contrastando com o ar gelado. Não vai acontecer. Eu parei com os investimentos arriscados. Tô poupando certinho como você ensinou. E olha, amor, a aposta não é só sobre a casa. É sobre nós. Eu aprendi a frear, você aprendeu a acelerar um pouco. A gente é melhor por causa disso. Seus lábios roçaram minha testa. E pela primeira vez em meses, dormimos enroscados, o som distante de sirenes na avenida, nos embalando como uma canção de ninar urbana. O outono trouxe alívio gradual. Rafael negociou um aumento na empresa. E eu iniciei um curso online de gestão financeira para casais, que fizemos juntos nas noites em que ele estava em casa. Ríamos das lições bobas, como comunique gastos antes de comprar. Sentados no sofá com xícaras de chá quente, o vapor embaçando as janelas, enquanto a cidade lá fora se acendia em neon. Minha mãe nos visitava mais, trazendo sopa de abóbora, e histórias de como ela e meu pai superaram a crise dos anos 90, com o país em inflação galopante. Amor é paciência, filha. Vocês têm isso de sobra, dizia ela, os olhos sábios brilhando à luz da cozinha. Luana, sempre a âncora, organizou uma viagem de fim de ano para a Serra da Mantiqueira, alugando uma cabana simples onde o ar puro e o cheiro de eucalipto nos revigoraram. Lá, sob o céu estrelado sem a poluição luminosa de São Paulo, Rafael e eu caminhamos de mãos dadas por trilhas lamacentas. Sabe, Ana, esses anos foram duros, mas te ver me aguentar me faz querer ser melhor todo dia, murmurou ele, parando para me beijar, o vento frio bagunçando nosso cabelo. Os meses finais voaram como o trem da CPTM, nas manhãs apressadas. No 4º ano, compramos um carro usado para as viagens dele, uma economia que nos uniu em discussões práticas sobre parcelas e seguros. Eu engravidei no 5º ano, uma surpresa que veio como um raio de sol no verão úmido de janeiro, com o termômetro marcando 35 graus e o ar-condicionado do apartamento gemendo em protesto. Rafael chorou ao ver o teste positivo, ajoelhando-se na cozinha com o cheiro de café fresco. A gente aguentou, amor. Agora, a casa vai ser para nossa família.
O dia do 5º aniversário de casamento caiu em uma quinta-feira chuvosa de fevereiro, o céu cinzento sobre a igreja de São Sebastião, onde tudo começara. Voltamos lá, só nós dois, sob o guarda-chuva compartilhado, o perfume de jasmins misturando-se ao cheiro de terra molhada. Eu cumpri, Rafael. 5 anos. Agora me dá o que prometeu, eu disse, rindo nervosa enquanto ele me levava para o carro. Dirigimos pela Imigrantes até Ubatuba, a estrada sinuosa cortando a Serra do Mar, com o mar azul surgindo ao longe como uma promessa. A casa era modesta, uma construção de madeira com varanda de frente para a praia de Itamambuca, ondas suaves lambendo a areia dourada. Ele a comprara com as economias acumuladas, nada extravagante, mas nossa, paredes brancas, cozinha aberta e um quintal com goiabeiras. É isso, Ana, nosso refúgio. Para a gente criar raízes longe do caos de São Paulo, eu o abracei forte, as lágrimas quentes misturando-se à brisa salgada. Valeu cada briga, cada dúvida. Você me aguentou também, sabe? Me fez crescer. Sentamos na varanda ao pôr do sol, o céu tingindo-se de laranja, e pela primeira vez a aposta não era um desafio, mas uma vitória compartilhada. De volta à cidade, com o bebê crescendo na barriga, a vida pulsava renovada. Rafael trocara de emprego para algo mais próximo, e eu equilibrava o trabalho com consultas pré-natais, o apoio de Luana e da família nos tecendo como uma rede forte. São Paulo, com seu trânsito barulhento e céus variáveis, não nos definia mais. Éramos mais que isso. 5 anos nos moldaram e o futuro, como a praia infinita à frente, parecia infinito e nosso.